queridos e minhas queridas borders. Talvez você não seja borderline, mas está aqui porque tem ansiedade, depressão, é bipolar ou tem alguma compulsão. Sejam muito bem-vindos, todos e todas. Eu sou a Thalita Gazola, pedagoga e terapeuta dialética, e nos próximos minutos você irá aprender 3 ferramentas da terapia dialética para controlar as suas emoções e alcançar estabilidade emocional na sua vida. Eu vou te ensinar todo o caminho para você ter uma vida da qual você não queira mais fugir. Quero parabenizar a todos e todas que estão aqui e dizer que no fim desse vídeo eu vou compartilhar com vocês um link com todo o material de apoio para vocês aplicarem tudo que estão aprendendo aqui. Eu sei que durante uma aula online tudo parece distrair você, mas vocês estão a um passo de mudar para sempre o rumo da vida de vocês. Então eu peço que estejam aqui comigo 100% e evitem olhar no celular. Peguem um papel, uma caneta para fazer as anotações, fechem a porta para não serem interrompidos e estejam 100% aqui comigo. Agora você deve estar se perguntando, quem sou eu para estar te dizendo essas coisas? Portanto, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sempre fui ansiosa demais, carente demais, carinhosa demais. Eu era uma criança rebelde e fui à minha primeira consulta com uma psicóloga aos 8 anos de idade. Eu lembro que naquela consulta eu fiquei muda a sessão toda e até hoje fico imaginando que minha mãe pagou aquela consulta à toa. O interessante da minha história é que ela foi tomando um rumo mais alternativo. Através do meu próprio interesse, um pouco de influência da minha mãe, nós passamos a buscar tratamentos e caminhos mais holísticos e espiritualistas. Eu lembro de ter meu mapa astral feito quando eu provavelmente devia ter uns 10 anos de idade. E aos 12 anos de idade, eu passei a frequentar uma comunidade onde cada fim de semana tinha um tema terapêutico abordado por um terapeuta durante as sessões e toda uma rotina de acordar, ter uma meditação, um período de silêncio até depois do café da manhã. Depois disso a gente fazia uma roda, distribuía as tarefas, alguns iam para a cozinha, para a horta, para a limpeza. Depois nós tínhamos uma meditação caminhada, depois da meditação caminhada, um bloco de sessão terapêutica da manhã. Então cada um ia para suas atribuições. A gente tinha uma meditação contemplativa antes do almoço, à tarde um tempo livre, mais um bloco de sessão terapêutica e uma última meditação à noite antes do jantar. Eu estudei todas as religiões e fui chamada de criança índigo, mas foi só depois dos meus 30 anos que eu descobri, por acaso, ao ler o livro Mentes que Amam Demais, da doutora Ana Beatriz, que eu era borderline. Eu sei que para muita gente receber o diagnóstico pode parecer o fim do mundo, mas para mim foi um alívio. Eu passei a entender tanta coisa do meu comportamento e essa consciência me trouxe poder. Com toda essa bagagem que eu já trazia da psicologia e da espiritualidade, foi só estudar a terapia dialética e integrar as habilidades na minha própria vida que ela começou a mudar para muito melhor. E foi assim que eu comecei a falar sobre o assunto para outras pessoas, para trazer consciência e ajudar outras pessoas que sofrem com o transtorno, mas também as famílias e os parceiros dessas pessoas. Bom, ter consciência do meu comportamento e treinar as habilidades transformou a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Agora imagine como seria a sua vida tendo essas 3 ferramentas para controlar suas emoções e alcançar estabilidade emocional. Assim como eu, você também pode transformar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, vocês estão prontos? Vamos para a parte prática dessa aula. A primeira ferramenta que vamos aprender é do grupo de habilidades de atenção plena. Eu gosto de chamar essa ferramenta de postura do observador. Vejam bem, nós temos uma mente que produz pensamentos, mas nós não somos nem a mente, nem os pensamentos. Nós somos uma consciência que fica atrás disso tudo somente observando. E por que é importante observar? Somente assim você vai perceber os sintomas do seu transtorno se apresentando e então poderá fazer algo sobre isso. Porém, é um treino, uma habilidade a ser desenvolvida, essa de se tornar observador dos próprios pensamentos e comportamentos. Quando você aprende, você acaba levando essa postura para a sua vida.
Portanto, eu vou hoje ensinar uma ferramenta que pode parecer muito simples, mas ajuda muito, principalmente quando nós precisamos fazer escolhas e tomar decisões importantes na nossa vida. Essa ferramenta se chama Mente Sábia. A mente sábia é a prática da atenção plena para acessar essa sabedoria interior. A mente sábia é uma habilidade crucial na dialética. Mente sábia é a sabedoria interior que cada pessoa tem e é inata ao ser humano. Quando acessamos essa sabedoria, podemos dizer que estamos em mente sábia. A sabedoria interior inclui a capacidade de identificar e utilizar meios hábeis para alcançar fins valiosos. Também pode ser definida como a capacidade de acessar e, em seguida, aplicar os conhecimentos, a experiência e o bom senso para a situação em questão. Algumas pessoas têm mais facilidade para acessar e aplicar a sua sabedoria interior. Já outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Entretanto, todos têm a capacidade para a sabedoria. Todo mundo tem a mente sábia, mesmo que não consiga acessá-la em um determinado momento da sua vida. A mente racional e a mente emocional são estados da mente que muitas vezes atrapalham a mente sábia. Muitas vezes, o que interfere no acesso à nossa própria sabedoria é o nosso estado mental no momento. Podemos estar em diferentes estados de mente em momentos distintos. Em um estado mental, podemos sentir, pensar e agir de uma forma completamente diferente do que se estivéssemos em outro estado mental. Por exemplo, uma pessoa quando diz, eu estava fora de mim quando eu disse aquilo. Isso significa que ela não estava pensando claramente quando falou o que disse. A mente emocional, então, já é um estado mental quando as suas emoções estão no controle e não são equilibradas pela razão. Elas controlam o seu pensamento e o seu comportamento. Quando a mente emocional o domina por completo, você é governado por seus humores, sentimentos e desejo para fazer ou dizer coisas. Os fatos, a razão e a lógica não são importantes na mente emocional. Já a mente sábia é a integração desses opostos, a mente racional e a mente emocional. Você não pode superar a mente emocional com a mente racional e tampouco pode criar emoções com a racionalidade. Você deve acessar e aproximar as duas coisas. Essa é a mente sábia. E todo mundo tem acesso à mente sábia. Algumas pessoas simplesmente nunca vivenciaram, nunca tentaram isso. Além disso, ninguém está na mente sábia o tempo todo. A mente sábia ela é como a intuição, ou talvez a intuição faça parte da mente sábia. É um tipo de saber que é mais do raciocínio. Ele tem qualidades da experiência direta, do saber imediato, de compreender o significado, a relevância ou a verdade de um evento sem precisar analisá-lo intelectualmente. Então, vamos agora para o próximo slide fazer um exercício prático para entrar em contato com a nossa mente sábia. Nós vamos encontrar uma posição confortável e aqui nas imagens vocês podem ver. Quando nós inspirarmos na nossa mente, a gente vai ouvir a palavra mente e quando expirar, nós vamos pensar na palavra sábia. Depois de alguns ciclos, aqui na terceira figura, nós vamos focar na testa, no centro da sua testa, tá? Então, vamos fazer juntos. Encontre uma posição confortável, mantenha os pés no chão, mantenha a sua coluna alinhada, os olhos abertos. Encontre um lugar para descansar os olhos e abaixar o olhar. Faça uma respiração profunda. E à medida em que você inspira, em silêncio, pense na palavra mente. E ao expirar em silêncio, pense na palavra sábia. Continue pensando mente na inspiração e sábia ao soltar o ar. Mais algumas vezes, acompanhando o ritmo da sua própria respiração. Inspira a mente
Expira sábia. Continue concentrando-se em sua respiração. Observe o ar entrando e o ar saindo do seu corpo, enquanto naturalmente você inspira mente e você expira sábia. Preste atenção ao ar entrando e saindo. Deixe sua atenção se sedimentar em seu centro, no meio da sua testa. Traga sua atenção para o centro da sua testa, no fundo de sua respiração, quando você inspira, bem no centro da testa. Nesse exato ponto centrado fica a mente sábia. Enquanto você inspira e expira, mantenha a sua atenção lá, em seu verdadeiro centro. Continue concentrando a sua respiração. Inspire o ar, veja ele subindo até o centro da sua testa e expire o ar saindo. Mais alguns ciclos. E se algum pensamento vier te distrair, apenas volte a atenção para a sua respiração. E a cada respiração você chega mais perto da sua mente sábia. E agora, aos poucos, você vai trazendo a sua mente de volta para o ambiente ao seu redor, movendo aos poucos os dedos das mãos, os dedos dos pés. E quando estiver pronto ou pronta, volte para o momento aqui e agora, nessa nossa aula super especial. E aí, gostaram da primeira ferramenta? Me contem nos comentários. É importante que vocês continuem praticando para que isso se torne um hábito automático, para que em momentos de crise e tomadas de decisões você possa se utilizar dessa ferramenta. Bom, agora vamos aprender um conjunto de ferramentas conhecido como ABC Saber. Bom, o A significa acumular emoções positivas. Ao acumular experiências positivas, eventos e padrões de comportamentos valorizados, você constrói uma muralha entre você e o mar do descontrole emocional. E você pode estar se perguntando, mas por que adicionar atividades prazerosas à minha vida? Bom, em primeiro lugar, as atividades prazerosas não só aumentam as emoções positivas, mas também diminuem a tristeza e outras emoções negativas. Todos nós precisamos de atividades prazerosas em nossas vidas, porém, cada pessoa precisa de algo diferente para ser feliz. E um mesmo indivíduo pode ter necessidades diferentes em momentos distintos da vida. A ausência de experiências positivas na vida reduz a felicidade, aumenta a tristeza e cria vulnerabilidade aos eventos que desencadeiam emoções dolorosas. Eventos negativos ou adversos têm efeitos negativos também. Um excesso de eventos negativos ou dolorosos na vida da pessoa torna muito difícil a sensação de felicidade e satisfação, mais ainda quando uma pessoa está vivendo uma vida com a ausência das atividades prazerosas. Bom, atividades prazerosas no curto e no longo prazo são necessárias. Construir uma vida que vale a pena ser vivida exige atenção a atividades que são prazerosas para você no curto e no longo prazo. Bom, atividades prazerosas de curto prazo são aquelas que nos fazem sentir melhor agora, nesse exato instante. Já atividades prazerosas de longo prazo são aquelas partes da nossa vida que dão uma sensação duradoura de felicidade ou de contentamento. Evitar acontecimentos negativos pode resultar em evitar atividades prazerosas. Por exemplo, deixando de ir a um evento social que poderia ser divertido, com medo do que pode acontecer ou dar errado nas suas relações. Essa é uma receita para infelicidade. Vale a pena desenvolver as atividades prazerosas. Às vezes, os indivíduos não se dão ao trabalho de desenvolver essas atividades ou estão muito deprimidos, cansados ou sobrecarregados. Muitas vezes as pessoas não percebem o quão importante é acrescentar pequenos positivos em suas rotinas diárias. Bom, a letra B
significa construir maestria e vem de inglês, né, do build mastery, ou seja, fazer coisas que o façam se sentir competente e eficaz. Essa é a ferramenta contra o desamparo e a desesperança. E aí, a letra C, que significa antecipação, que vem do inglês scope ahead, ou seja, antes de chegar a uma situação emocional, ensaie um plano para estar preparado para lidar com a situação quando ela realmente acontecer. E então, a palavra saber, que vem do inglês please, que é representada por um conjunto de habilidades que irá ajudá-la a tomar conta da sua mente e do seu corpo. A maioria das pessoas que sentem emoções dolorosas as sentem por boas razões, em geral, mas nem sempre são os acontecimentos da vida que causam a infelicidade. Aumentar as atividades prazerosas no curto prazo, agora, pode culminar em uma vida mais feliz. As habilidades do saber consistem em tomar conta do seu corpo físico, fazer a higiene do seu corpo físico, alimentar-se de uma maneira saudável, né, uma alimentação balanceada, equilibrada, evitar substâncias alteradoras da sua consciência e do seu humor, o sono, né, cuidar do seu sono e o exercício físico. Então, esse foi o conjunto das ferramentas ABC Saber. E agora nós vamos para finalizar a terceira ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje, é para usar no momento de crise. É o conjunto de habilidades TIP. Essas 3 pequenas ferramentas alteram a química do seu corpo para reduzir a alta excitação emocional e os sentimentos de estar sobrecarregado. Elas funcionam muito rápido, em poucos segundos ou minutos, para acalmar a excitação emocional. Elas são tão efetivas quanto os comportamentos disfuncionais, como beber, usar drogas, comer em excesso, praticar comportamento autolesivo para diminuir as emoções dolorosas, mas sem os resultados negativos de curto e longo prazo dos referidos comportamentos. As habilidades TIP funcionam como medicamentos de ação rápida, mas sem o custo dos medicamentos ou os efeitos colaterais que alguns medicamentos causam. Elas são super fáceis de usar e não exigem muito raciocínio. Algumas habilidades TIP podem ser usadas em público sem que os outros percebam que você as está utilizando. E quando que as habilidades TIP são úteis? Bom, quando você está preso na mente emocional e não consegue sair daquele ciclo. Quando você está em uma crise forte, de impulso, onde quer se envolver em um comportamento destrutivo e você não consegue sair desse ciclo vicioso. Ou então você tem uma exigência importante a ser satisfeita e se sente sobrecarregado quando pensa em atendê-la. Ou então você pode usar a ferramenta TIP se você não está processando as informações com eficiência. E como que essas habilidades funcionam? Bom, as habilidades TIP são projetadas para ativar o nosso sistema nervoso fisiológico do corpo humano a fim de diminuir a sua excitação. O sistema nervoso é composto por 2 partes, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Ambos trabalham em direções opostas. O sistema simpático ativa a resposta de luta ou fuga e aumenta a excitação. O sistema parasimpático aumenta a regulação emocional e está associado com a diminuição da excitação emocional. Todas as habilidades TIP regulam as emoções, aumentando as atividades do sistema nervoso parasimpático e diminuindo as do simpático. Bom, vamos começar com a letra T, que é baixar a temperatura do seu rosto com água fria ou bolsas geladas e, ao mesmo tempo, trancar a respiração. Isso induz o reflexo do mergulho humano, que, por sua vez, dispara o sistema parasimpático e reduz a excitação fisiológica e emocional com muita rapidez. Você se inclina, prende a respiração, coloca o rosto até as têmporas, como você pode ver na figura, em uma tigela de água gelada por 30 a 60 segundos, ou então até começar a se sentir desconfortável. Em geral, isso é suficiente para induzir o reflexo do mergulho. Quanto mais fria a água e mais demorada a imersão, melhor o funcionamento desse recurso.
No entanto, a água não pode estar gelada demais. Água abaixo de 10 graus pode causar dor facial durante a imersão. Ou então use uma bolsa de gelo ou um saco lacrado com gelo e água ou uma compressa fria e molhada. Sente-se em uma cadeira, mantenha a bolsa de gelo ou o saco lacrado envolvido num pano para não ficar frio demais, ou a compressa fria sobre os olhos e as bochechas superiores. Umedeça os lados, tocando em seu rosto, para aumentar o efeito. E simultaneamente fique em pé, incline-se e prenda a respiração. Outra maneira ainda é jogar água fria no rosto. Jogar água fria nos olhos e nas bochechas pode ser o suficiente. Para funcionar ainda melhor, fique em pé, inclina-se e prenda a respiração. Bom, além de nos momentos de alta excitação emocional, a água gelada ou as bolsas de gelo são úteis nas seguintes situações. Quando você está com dificuldade para dormir devido à ruminação ou ansiedade, ou quando está em dissociação, incluindo dissociação durante a terapia ou em sessões de treinamentos de habilidades. E algumas precauções para se tomar é caso você tenha problemas cardíacos, pois usar água fria para induzir o reflexo do mergulho pode baixar a frequência cardíaca muito rapidamente. Indivíduos com alguma doença cardíaca ou com a frequência cardíaca abaixo da sua linha normal, devido aos medicamentos ou outros problemas médicos, anorexia nervosa, bulimia, só devem usar esses procedimentos com a permissão dos seus médicos. É uma boa ideia consultar os médicos antes de utilizar esse procedimento. Adolescentes também devem solicitar a permissão dos pais. Bom, os efeitos são de curta duração. Os efeitos físicos da água fria são realmente de curtíssima duração. Desse modo, é fácil que aquela emoção descontrolada retorne caso você não tenha cuidado. Assim que a extrema excitação for reduzida, pode ser importante praticar um outro conjunto de habilidades que seja apropriado para o problema em questão. Por exemplo, você está muito zangado e usa água gelada ou a bolsa de gelo para reduzir a intensidade da sua emoção. Se em seguida você começa a pensar todas as coisas que inicialmente te deixaram com raiva, é muito provável que aquela raiva seja disparada novamente. O mesmo vale para qualquer outra emoção. Você usa água fria ou a bolsa de gelo para interromper aqueles pensamentos ruminativos de ansiedade que estão te mantendo acordado. É importante você voltar para a cama e se concentrar em pensamentos diferentes, ou então fazer aquela respiração pausada. Por isso, é importante envolver, sim, uma atividade diferente logo após utilizar o gelo. A próxima letra é o I, que é para exercício intenso, de qualquer tipo, duração de 20 a 30 minutos mais ou menos, pode ter um efeito rápido no humor, diminuindo o humor negativo e pensamentos ruminativos e aumentando o efeito positivo após a prática. O estado de ansiedade diminui significativamente se você elevar a sua frequência cardíaca até 70% do máximo para a sua idade. Use o exercício quando você estiver agitado, com raiva, quando não conseguir parar de ter pensamentos ruminativos, quando precisar melhorar seu humor, sua disposição de manhã e em qualquer outro momento que já tenha sido útil para você no passado. Por exemplo, no final do dia de trabalho, você descobre que o prazo para entregar um relatório é menor do que o previsto, amanhã, por exemplo. Se você não fizer o relatório, terá grandes problemas profissionais. Você se sente tão oprimido por essa exigência inesperada que não sabe nem por onde começar. Pode fazer uma pequena pausa, sair para correr e diminuir as fortes emoções negativas e depois voltar para fazer o que for necessário para terminar o relatório dentro do prazo. E a terceira letra das nossas habilidades TIP é o P, para respiração pausada ou compassada. Isso se refere a abrandar o ritmo de inalar e exalar e respirar profundamente, a partir do abdômen. Demore menos para encher os pulmões do que para soltar o ar. Por exemplo, 4 segundos para inspirar e 8 segundos para expirar. Em geral, o coração bate mais rápido durante as inspirações e desacelera durante as expirações. Essa mudança de ritmo cardíaco é influenciada pela ativação do sistema nervoso simpático ao inspirar e pelo acionamento do sistema nervoso
parasimpático ao expirar. Por si só, a respiração pausada pode causar mudanças nas atividades simpática e parasimpática. Em uma maneira similar ao reflexo do mergulho, retardar a respiração a cerca de 5 ou 6 respirações por minuto, ou seja, um ciclo de respiração completo de 10 a 12 segundos, é eficaz em reduzir a excitação emocional ao ativar o sistema nervoso parasimpático. Então vamos lá, vamos praticar juntos. Sente-se numa posição confortável. Faça uma respiração abdominal profunda. Diminua o ritmo da sua inspiração e expiração. Expire mais devagar do que inspira. Por exemplo, vamos inspirar. 4, 3, 2, 1. E ao expirar, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais alguns ciclos no seu próprio tempo, seguindo a sua própria respiração. Contando 4 ao inspirar e 6 ao expirar. Isso. Vamos fazer mais 3 ciclos. Inspira e expira. Seguindo o seu próprio ritmo de respiração, expirando por mais tempo do que inspirando. Mais umas 2 respirações profundas. Mais uma respiração. E aos pouquinhos vamos voltando pro aqui, pro agora, percebendo a diferença de como nos sentimos nesse momento, depois dessa prática rápida, mas muito eficaz. Bom, essas são algumas das ferramentas da terapia dialética que foi criada justamente para o transtorno de personalidade borderline e é o tratamento mais eficaz. Espero que vocês tenham gostado. Bom, essas são algumas das ferramentas da terapia dialética que foi criada para o transtorno borderline e é o tratamento mais eficaz. A mentoria em grupo Metamorfose Borderline é toda baseada na aprendizagem e prática dessas ferramentas, nas áreas de atenção plena, regulação das emoções, relações interpessoais e tolerância ao sofrimento. É fato, 70% dos pacientes borderline que permaneceram no tratamento por pelo menos 1 ano não mais apresentavam sintomas suficientes para se encaixar no diagnóstico borderline. Eu sei que muitos borderlines não acreditam na recuperação. Eu também já fui assim. Porém, é possível, basta querer e se dedicar. A mentoria em grupo Metamorfose Borderline funciona basicamente de encontros quinzenais de 1h30 com material de apoio todas as semanas por um período de 6 meses renováveis. Além disso, há um grupo de suporte no WhatsApp para tirar dúvidas e trocar ideias. E quem se inscrever na mentoria em grupo ainda ganha 1 hora de mentoria individual comigo. Quer o que mais?